Fala pessoal, estamos aqui para mais uma aula aqui no MedWeek. Meu nome é Caio Zacchini, da equipe de Radiologia, e hoje vamos falar sobre diagnóstico diferencial das artrites, o que apenas um raio-x de mão pode nos dizer. Primeiramente, queria começar dizendo sobre um feedback positivo, que a gente teve da nossa primeira aula, sobre a artrite reumatoide, muitos e-mails recebidos, alguns com sugestões, inclusive de aulas, e essa é uma das sugestões que vocês pediram, quanto a esse quadro que estava na aula anterior, dos diagnósticos diferenciais das principais artrites, que fazem diagnóstico diferencial com a artrite reumatoide, a psoriásica, a esclerodermia, a artrose tradicional, a artropatia por pirofosfato de cálcio e a gota. Então tentei fazer de forma mais concisa, um pinga-fogo com casos, só com raio-x de mão. O que a gente pode ver numa radiografia da mão, que já pode ser sugestiva de alguma dessas artrites, e principalmente o que diferencia uma da outra, e o que dá uma ideia de que a gente está falando de alguma e principalmente excluindo a outra. Vou tentar, vai ser difícil, ser menos prolixo e fazer uma aula mais rápida. Vamos lá. Caso 1, uma mulher de 59 anos com dor na mão de longa data. Então a gente vê um acometimento primariamente, um acometimento das interfalangianas distais, com destruição articular e também das interfalangianas proximais, com destruição e deformidade, deslocamento ulnar do carpo, e um dos achados bastante sugestivos, que é essa alteração aqui e aqui. O que é isso? Então é um afilamento distal com destruição das bordas, que a gente chama de acrosteólise, e principalmente com um desvio lateral, que é bastante sugestivo dessa alteração. A gente está falando um outro caso, do mesmo caso, a mesma doença de um paciente diferente, com esse mesmo achado. Então um afilamento com destruição óssea distal da interfalangiana proximal e também visto na interfalangiana distal, com erosão óssea, afilamento e deslocamento lateral. Então a gente está falando de artrite psoriática, ou artrite psoriásica. Então vamos falar um pouquinho sobre a doença e voltar nos achados. Então ela faz parte do grupo das artropatias soronegativas, presentes em 10 a 15% dos pacientes com psoríase. Acomete predominantemente as interfalangianas distais, isso é um diferencial muito importante, principalmente com a artrite reumatoide, que não acomete as interfalangianas distais. Também de diferencial, ela é oligoarticular e assimétrica. Acomete principalmente, como a gente já disse, as interfalanges distais, mas também as interfalangianas proximais das mãos e dos pés, além de quadris, joelhos, tornozelos, ombros e coluna vertebral. As metacarpofalangianas geralmente são polpadas. Também não é associada com osteoporose periarticular, sinal também bastante visto, na artrite reumatoide. Outros achados incluem edema de tecidos moles, redução dos espaços articulares, osteólise em pencil and cup, que é o sinal do lápis no copo, copo com água. A gente vai mostrar para vocês também. Reabsorção das falanges distais, erosões ósseas acompanhadas de proliferação, isso já no quadro mais final, começam a ter osteófitos. E um quadro mais clínico, que é visto já no exame físico, o dedo salsicha, com aquele edema aumento dos tecidos moles, causa um aumento volumétrico do dedo, já visto sem necessidade da radiografia. Certo? Então aqui o sinal do lápis no copo, que causa essa refração, com um desvio lateral aparente por causa da água. Então esses são os espaços e a retificação normal nesse esqueminha aqui. E aqui o pencil and cup, com um afilamento distal, reabsorção óssea e destruição, com consequente desvio lateral, que é mais ou menos o que a gente tinha visto no caso da nossa paciente. Tanto na interfalangiana distal, para lembrar que se trata possivelmente de uma artrite psoriásica, tanto da interfalangiana proximal, que ela também acomete. Então, afilamento com desvio lateral, tá? Sinal do lápis no copo. Caso 2, mulher idosa com dor na mão de longa data. Então, aqui um caso crônico e um paciente idoso. Bem diferente os sinais, Então, a gente vê aqui acometimento das interfalangianas proximais e distais, com destruição articular, diminuição do espaço, esclerose das bordas e proliferação adjacente, com osteófitos. Isso geralmente é visto no exame clínico com um aumento de aspecto nodular, que quando acomete as interfalangianas proximais,
trata-se dos nódulos de Boechat, e nas interflagenas distais de Eberden. Estamos falando de osteoartrite, né? Então, forma mais comum de doença articular, geralmente degenerativa, crônica, né? E possivelmente todo mundo vai se deparar com isso em algum momento. Afeta principalmente, como a gente já falou, as interfalagenas proximais, com os chamados nódulos de Boechat, e as interfalagenas distais, com os nódulos de Eberden. E também a primeira articulação carpo-metacarpal. O quadro mais ou menos radiológico é de destruição progressiva da cartilagem articular, levando à redução do espaço articular por processos reparativos, sendo eles os mais comuns: formação de osteófitos, escleroses e cistos subcondrais. Caso 3. Uma mulher de 53 anos com dor e inchaço nas mãos e com essa radiografia. Então a gente vê uma condrocalcinose bastante exuberante, mais um sinal de acrosteólise, né? Então um afilamento com destruição da parte distal dos ossos, né? Sem erosão óssea e sem um quadro de porose óssea, né? Já começa a ter uma destruição óssea também, com desvios, né? Então tem que ficar guardada a possibilidade, né? A possibilidade, obviamente, de esclerodermia, uma doença sistêmica com multissintomas, né? Com várias alterações, dentre elas alterações ósseas bastante marcantes. Então vamos falar um pouquinho delas, né? Então, atrofia dos tecidos moles nas pontas dos dedos, como a gente viu, reabsorção óssea nos tufos terminais, o que resulta no aspecto afilado das falanges, sinal de acrosteólise, certo? Calcificações subcutâneas e periarticulares não é necessário ter, mas quando tem, fica bastante sugestivo também. Alterações destrutivas das pequenas articulações mais visíveis e interfalangianas. E além disso, sinais clínicos, né, como o anagrama de Crest, com a condrocalcinose que a gente viu, o fenômeno de Renault que a gente vê nessas mãos, né, o aumento da cianose acral distal, né, dos dedos, ou a perda da coloração, associada com alteração de temperatura, bastante associado com a esclerodermia, né? Além das alterações esofágicas, as telangiectasias e a esclerodactilia. Então aqui em mais um paciente visto a acrosteólise, então com afilamento, perda dos contornos anatômicos, e aqui uma condrocalcinose carpal bastante evidente. E num outro paciente, já no quadro possivelmente mais avançado, né, já não fica mais difícil o diagnóstico, mas também bastante característico. Caso 4. Um homem, agora homem, né, de 60 anos com dor nas mãos, inchaço, rubor, aumento de tamanho. Então aqui a gente consegue ver bastante visível agora um aumento de partes moles, então possivelmente na análise clínica isso já seria visível, com acometimento assimétrico, pegando as interfalangianas distais, principalmente desta mão, com essa erosão com esclerose de bordas e um aspecto de caverna, né, como se estivesse cavando um buraco dentro dela. Isso tem um nome bastante associado com essa doença, né? Então a gente está falando de gota, né? Então é uma artropatia secundária à deposição de cristais de urato monossódico que predomina no sexo masculino, compromete as articulações interfalangianas proximais e distais, mais comumente associado ao acometimento do hálux, né, primeiramente, com erosões que tendem a aparecer próximas às articulações, né, com destruição da cartilagem e uma manifestação mais tardia da doença. Como a gente viu no caso anterior, elas têm esse aspecto de erosões com bordas escleróticas e que podem adquirir um aspecto chamado de saco abocado, que é uma ferramenta, né, como se fosse uma chave de fenda, para fazer um buraco, né? Também chamado também outro sinal, né, de mordida de rato, e qualquer coisa que causa uma caverna, um buraco com esclerose de bordas, né? Bastante sugestivo de gota. O espaço articular pode ou não estar preservado e o tofo também pode ou não ser identificado. Então, é importante se dizer que, embora o tofo seja praticamente patognomônico, nem sempre ele é visto. Então, a gente tem que reconhecer outros sinais mais incipientes, como as erosões de bordas escleróticas, que já podem denotar um quadro inicial de gota. Não existe simetria ou osteopenia periarticular, que são características na artrite reumatoide, então também é um diferencial. Então aqui a gente já vê um tofo bem maior, né? Essa mão na análise clínica do exame físico já seria bem visível de ver, e já está começando a querer fazer
um saco abocado aqui, né? Então já tem um aspecto de tá cavando com certa esclerose de bordas. Então já começa a ter um saco abocado aqui. Então essa aqui é um anagrama bastante característico do que seria o que a gente, se a gente achasse todas as características da gota, né? Em um paciente, se tivesse tudo num quadro já bem exuberante, a gente veria isso, né? O tofo com calcificação, alteração dos contornos articulares com osteófitos e diminuição do espaço articular até destruição total, cistos e a cavernação, né? A escavação em aspecto esclerótico, saco abocado. Sendo que esse, como a gente sabe, é o espaço articular normal. Caso 5. Uma mulher de 50 anos com dor e rigidez nas mãos. Se falasse que era matinal, ficava ainda mais fácil, né? Então, uma destruição articular, né? Já aqui com alterações irreversíveis, com desvio ulnar dos dedos, com erosão óssea e porose e anquilose, né? E ainda para fechar, num corte lateral, avaliação de uma interfalangiana proximal com hiperextensão e flexão da interfalangiana distal. Então, o sinal de cisne, né, o pescoço de cisne. Estamos falando de artrite reumatoide, né? Então, só para revisar mais uma vez da outra aula, quem não viu, vou deixar na descrição a aula anterior. E é importante, né? Porque, como a gente falou da outra vez, tem altíssima incidência e os sinais são bem característicos. Acomete principalmente punho, interfalangianas proximais e metacarpofalangianas, poupando as distais, com aspecto de imagem de estreitamento difuso, geralmente de múltiplos compartimentos de forma simétrica, acometendo espaço articular com erosões de marginais para centrais e osteoporose periarticular com edemas de tecidos moles adjacentes. Além disso, os sinais iniciais denotam esclerose subcondral mínima, sem formação de osteófito em nenhuma fase da doença, o que a diferencia bastante de várias outras artrites que a gente já viu até aqui. E os sinais que são praticamente patognomônicos de doença avançada são aqueles que a gente não pode deixar de reconhecer. O visto anterior, deformidade em cabeça de cisne, hiperextensão da interfalangiana proximal e flexão da interfalangiana distal, deformidade em botoneira, que é exatamente o contrário, com flexão da interfalangiana proximal e extensão da interfalangiana distal, e ainda o desvio ulnar dos dedos, quando tem uma alteração metacarpofalangiana e desvio radial do punho nas articulações radiocarpais. Um caso de mulher com 40 anos, com dor nas mãos e histórico de subluxação recorrente. Né? Então a gente dá em um panorama geral, não parece ter grandes alterações. Né? Os espaços articulares estão preservados, não há sinais de erosões ósseas, não há aumento articular. O que a gente consegue ver aqui de forma simétrica, que num escopo de quadro clínico sugestivo pode levantar uma hipótese já de quadro inicial. A gente consegue ver nas regiões periarticulares uma osteoporose, né, que não se sustenta na parte medular do osso adjacente. Então, ela, na próxima parte da articulação tem de novo. Aí o osso volta a ter a mesma densidade. Depois tem de novo, de forma bilateral e simétrica, né, toda a parte do osso. Como a gente falou, no quadro clínico sugestivo, pensar em lúpus sistêmico. Mesmo porque as anormalidades articulares no lúpus ocorrem em 90% dos casos, sendo o derrame pleural e pericárdico o mais associado. Né? Então, acometimento, como a gente falou, na maioria das vezes simétrico, e principalmente nas mãos. A deformidade articular vem sem erosões ósseas ou sem calcificações, de forma que não segue uma regra muito fidedigna, né? Pode dar, como a gente viu no anterior, pescoço de cisne, desvio ulnar, enfim, não tem muito uma forma única, né? Mas dá deformidade articular. O que é muito associado é o mau alinhamento por subluxação e luxação contínuas, principalmente das metacarpofalangianas e interfalangianas proximais. E o que é bastante sugestivo, que foi o que levantou a hipótese para a gente do nosso caso, é a osteopenia justa-articular simétrica. Caso 7. Um homem de 50 anos com dor, edema, inchaço, eritema e calor agudo na mão e joelho. Então eu falei, esse aqui eu coloquei mais, um quadro clínico um pouco maior para a gente poder pensar na doença, porque é mais incomum e não é o local mais comum de acometer no punho, né? O local mais comum é o joelho, mas quando ele acomete o punho, temos achados
muito sugestivos que têm que ser reconhecidos, né? Então aqui a gente consegue vir vendo os contornos da linha de Gilula, e eles são interrompidos na posição entre o rádio e o escafoide, né, com esclerose, perda dos contornos normais, um grande cisto subcondral que por contiguidade já acomete o captato, que tem um deslocamento cranial inferior, acometendo depois a articulação, o espaço da articulação, né, entre o escafoide e o semilunar. Num contexto de paciente sem trauma, tem que se levantar a possibilidade de doença de depósito de pirofosfato de cálcio. Então, classicamente, aquele é o quadro clínico bastante semelhante à gota, né? Só que diferente da gota, ela envolve mais comumente o joelho, mas também pode acometer as articulações superiores, como foi no nosso caso, o punho. E quando acomete o punho, aqueles achados são bem sugestivos, né? As causas são múltiplas, pode ser desde idiopático e hereditário com alteração de uma mutação do gene ANKH, que é um gene transportador do pirofosfato, ou até secundárias a alterações sistêmicas, na grande maioria das vezes metabólicas, como hemocromatose, hiperparatiroidismo e hipotiroidismo. Os achados de imagem são de uma osteoartrite de articulação, como a gente viu, radiocárpica, mais especificamente de escafo radial, né? E por contiguidade, escafo trapeziana, com condrocalcinose, que o nosso paciente não tem, mas se tivesse seria ainda mais fidedigno, e interrupção dos arcos carpais de Gilula. E o que é isso, né? São as duas linhas dos contornos dos ossos do carpo. Então a primeira dos ossos mais distais e a segunda dos ossos mais proximais, fazendo o contorno entre o captato e o amato. Então aqui só para ver a diferença de um osso de formação cárpica normal, né, e do nosso paciente. Então perda do contorno aqui de Gilula bem visível, né? Esse deveria ser o arco normal, com essa esclerose e perda do espaço. E só para ficar, né, às vezes a gente tem uma dificuldade, quem não está acostumado a sempre ver, a guardar os nomes dos ossos do carpo. Então eu sempre tento seguir uma ordem, vindo de radial para unar, na primeira fileira e na segunda fileira, com um mnemônicozinho, né, o ESPP e TEC em cima, né, ESPP e TEC. Então, escafoide, semilunar, piramidal e pisiforme, e o TT de trapézio trapezoide, e captato e amato com o âmulo aqui. TEC e ESPP, sempre de radial para unar. Isso aí é um hackzinho para lembrar. Tá? A bibliografia, mais uma vez, a gente usou o Resnick e o CBR de músculo esquelético, e alguns casos do site Radiopedia. Mais uma vez, quem quiser as aulas, só pedir no e-mail do medweek2019@gmail.com, que a gente manda para vocês, e até a próxima.